Valores. O que é importante para mim? O que faz sentido na nossa vida? Quais os principais valores que nós, pais, devemos ensinar para os nossos filhos? E falando sobre valores, nós temos que entender um pouco mais sobre isso. O valor é um senso, é algo que constrói nos nossos filhos um senso de direitos e de deveres. Muitas vezes nós pensamos muito nos nossos direitos e acabamos por esquecer os nossos deveres. E é isso que nós devemos trabalhar nos nossos filhos. Olha a sua volta, veja como está o mundo ao nosso redor, onde nós passamos décadas lutando por direitos, mas que muitas vezes nós acabamos esquecendo dos nossos deveres. Isso é muito importante. Nós temos a consciência dos nossos deveres para mudar tudo isso que está acontecendo, que nós não concordamos com muita coisa que está acontecendo. Nós temos que mudar o sentimento de dever dentro de nós e principalmente dos nossos filhos. Crianças bem preparadas, elas vão enfrentar melhor as adversidades que vão surgir durante a nossa vida, durante a vida dos nossos filhos. E eles vão enfrentar tudo isso com mais respeito, com mais integridade e, o mais importante, a inteligência emocional, certo? Então agora, gente, eu quero fazer aqui, falar com vocês aqui um papo bem direto. Eu para você que é pai, eu para você que é mãe, certo? Os valores, eles devem ser ensinados, mas acima de tudo eles têm que ser transmitidos através do seu exemplo. Isso mesmo, do seu exemplo. Então, se você acredita que depois de assistir esse vídeo tem alguma coisa que você tenha que mudar nas suas atitudes para conseguir construir aí uma atitude com valores na vida dos seus filhos, eu aconselho você a prestar um pouquinho de atenção, a pensar na sua vida, a se olhar um pouquinho por dentro, reconhecer os seus sentimentos, o que você quer para a vida dos seus filhos e ver se você está aí nessa linha do que a gente vai falar hoje, ok? Porque a família, gente, falando novamente aqui sobre família, que é a base de tudo nas nossas vidas e também do aprendizado dos nossos filhos, ela tem um papel extremamente importante no desenvolvimento desses valores nas nossas crianças, ok? Mas elas também recebem influências de fora, ou seja, elas recebem influência de avós, de professores, de babás, de coleguinhas, tios, primos. Então não tem como nós não deixarmos essas influências chegarem até eles, certo? Mas aí que está a importância da base sólida familiar, dos valores que a família vai colocar para ele. Porque aí quando chegar no momento dele ter que escolher, ele vai ter certeza do valor que ele quer seguir. Entenderam? Olha aí a importância, mais uma vez falando, da família, na vida, no crescimento, no desenvolvimento cognitivo e emocional dos nossos filhos, ok? Você é pai, você é mãe, você tem um papel, o mais importante da vida dos seus filhos, ok? Se nós estamos falando de estrutura, nós estamos falando de construção, você é o arquiteto na vida do seu filho. É você que vai fazer o projeto e é você que vai encaminhar ali a construção de tudo que o seu filho vai aprender durante a existência dele. Então, falando de valores, nós estudamos bastante sobre isso durante a semana e selecionamos os valores que nós acreditamos e que nós temos certeza serem os principais para um desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança saudável. Vamos falar primeiro de amor próprio, autoestima. Amor próprio não deixa de ser autoestima, não é? Então, gente, o que é ter amor próprio? É construir na criança, através de elogios e incentivos nossos
como pais e como mães, para que elas saibam como se desvencilhar de tipos de agressões, por exemplo, que acontecem muito na vida escolar dos nossos filhos. Vamos falar aqui do bullying que acontece nas escolas. O bullying é a ação de uma pessoa, que é o agressor, em outra que vai receber ou não isso. Então, se a criança tiver uma autoestima bem formada, um amor próprio bem formado dentro de casa, lembrando sempre que isso é um processo, tá, gente? Não é uma semana, um mês que eu vou fazer uma atividade ali com o meu filho, que eu vou mudar a maneira de eu falar com o meu filho, que vai resolver toda a vida dele. Não é assim. É um processo, nós temos que estar ali, sempre incentivando e fazendo o nosso filho se sentir bem com o que ele é, entenderam? Porque aí, se o coleguinha chega de fora e chama ele de algo que ele sabe que ele não é, isso não vai acontecer. Porque o bullying, para acontecer, ele tem que ter o agressor e a pessoa tem que se sentir agredida. Então, se o agressor fala alguma coisa para o nosso filho e ele lá dentro, ele tem autoestima bem trabalhada em casa e ele sabe que ele não é daquela forma, que ele não é aquilo que o agressor está falando, ele não vai sofrer esse bullying. E quando esse aqui, ele não se sente agredido, perde a graça para o agressor, entendeu? Olha a importância aí de construir a autoestima nos nossos filhos através dos incentivos e dos elogios. Então, está sempre elogiando, apontando as coisas boas dos nossos filhos, das atitudes deles. E lembrando também que é muito importante nós apontarmos também os comportamentos deles que não sejam tão louváveis assim. Ou seja, nós devemos apontar quando ele faz algo equivocado, mas deixando bem claro que aquele equívoco não é ele, ser humano, é a atitude dele. Então, se ele bate no cachorrinho de estimação da família, você não vai chegar para ele e falar: como você é mal, por que você fez isso? Olha, o coitadinho está chorando, está doente, você machucou ele. Gente, não é assim, tá? Uma pequena mudança ali no nosso ato de falar com a criança vai mudar totalmente o sentimento dessa criança, tá? Então é você chegar para o seu filho e falar: meu filho, não faça isso. Veja bem, você não é assim, você é uma criança boa, você gosta dos animais, você cuida dos animais, por que você teve essa atitude agressiva com o seu animalzinho? Não pode fazer isso. Olha só, ele está chorando, ele está machucado. Então, viu como muda a situação? Você continua sendo firme, apontando o equívoco da criança, mas você nunca deve falar como se ele fosse mal, como se ele fosse errado. É a atitude dele que foi má naquele momento, que foi equivocada naquele momento, certo? Então é muito importante fazer essa diferenciação e cuidar da autoestima dos nossos filhos, que é muito importante. Falamos agora da honestidade. Ok, o que é ser honesto? É preciso ensinar a criança que nós temos sempre que dizer a verdade e que nós devemos, acima de tudo, admitir se nós fazemos algo errado. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que nem sempre nós fazemos a coisa certa, mas que nós temos sim, sempre que admitir quando fazemos algo errado. Então veja bem, honestidade, dizer sempre a verdade, ok? E admitir se nós fizemos algo errado. Então, gente, se o seu filho, ele chega em casa com uma coisa que não é dele, não é simplesmente você devolver aquela coisa, você pedir desculpa para a pessoa, é envolver a criança nesse processo para que ela construa essa honestidade dentro dela. Então, se ela trouxe um brinquedo que não é dela, você vai conversar com o seu filho e vai falar: por que você pegou? Imagine como a pessoa que você pegou está se sentindo nesse momento quando deu falta desse brinquedo. E aí você usa como exemplo um brinquedo que ela goste muito. E se pegassem aquele brinquedo seu, como você estaria se sentindo nesse momento, sem saber até quem pegou?
como você se sentiria? Então, envolva a criança no processo, mostre para ele como o outro deve estar se sentindo, faça com que ele devolva, ele peça desculpas, ok? E ele tem que ter a certeza de que ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, ele tem que admitir os equívocos que ele cometeu. Olha, eu peguei, foi por querer, mas eu não vou fazer mais isso. Esse processo que nós temos que criar na cabecinha dos nossos filhos. Ah, mas meu filho é muito pequeno, não vai entender isso. Gente, criança entende tudo. Desde pequenininho, desde que nasce. Ou seja, até antes do nascimento, nós já temos comprovado cientificamente que a criança sente, que a criança ouve tudo que acontece ao seu redor. Imagine depois do nascimento, ok? Então, elas estão cientes de tudo que está acontecendo à sua volta. E como eu já disse no início, não é uma vez que você fale, não é uma semana que você fale com a criança, não é um mês que você fale. É um processo que você vai conduzindo ali até a vida adulta do seu filho. É também nas palavras, mas é principalmente no seu exemplo, no exemplo que você dá, que você vivencia na sua casa, que o seu filho presencia. Não é porque ele é um bebê que ele não está antenado em tudo que está acontecendo. Nós dizemos até que crianças são como antenas parabólicas. Eles podem estar ali no computador, eles podem estar ali brincando com alguma coisa, mas eles percebem tudo o que acontece à sua volta. Então, tomem cuidado com os exemplos que vocês dão aos seus filhos. Às vezes nós achamos que nossos filhos cometem alguns equívocos e nós achamos até engraçado. E isso é um incentivo para ele. Porque se ele faz uma coisa que não é certa e o adulto que está ali, que está direcionando, que está cuidando dele, acha engraçado, ele vai fazer de novo. Para quê? Porque ele achou que o pai e a mãe dele ficaram felizes com aquilo. Então isso na cabecinha dele vai se internalizando, vai se tornando uma verdade na vida dele. E cada vez mais ele vai fazendo. E aí a criança vai crescendo, vai se tornando adulta e aquilo lá vai ficando mais grave. Entenderam a importância? Outra coisa que nós devemos construir nos nossos filhos. A questão do respeito. O respeito que está muito ligado à tolerância. Porque se eu tenho tolerância, eu respeito. Perdão. Respeito com o quê? Respeito com os mais velhos, respeito com as diferenças, com os animais, com a vida, consigo próprio. Respeito com o seu corpo. Ele tem que ter essa noção de respeitar tudo isso, ok? Então, lembrando sempre dos exemplos, tá, gente? Permitir que a criança acesse todos esses valores através de você. Falar mal das pessoas perto do seu filho, isso não pode de jeito nenhum. Por mais que eu pense, que eu saiba, que meu marido saiba que aquilo que eu estou falando é uma brincadeira, a criança não vai entender dessa forma. E se o meu pai faz, se a minha mãe faz, eu vou fazer também, ok? A criança tem que ter o sentimento, ele tem que ter um entendimento de que cada pessoa é única e que nós devemos respeitar essa pessoa da forma com que ela é, assim como eu quero ser respeitado da forma que eu sou. Então não ache que a criança não entende, não ache que a criança não está escutando, não ache que a criança não está vendo, porque ela está prestando atenção em tudo. Quer ver um exemplo bem claro de falta de respeito e da questão da mentira também, que nós já falamos? É você estar na sua casa, alguém bate lá na frente, toca a campainha, você olha, vê quem é e diz pro teu filho assim: fala que o papai não está, fala que a mamãe saiu. Então você está ensinando o seu filho a mentir. Aí depois, quando o seu filho mente, você vai chamar a atenção dele. E ele não entende. Por que eu não posso mentir se naquele dia aconteceu aquele fato e eu menti porque meu pai me mandou? Então, numa hora ele me manda mentir, na outra ele fala que eu não posso mentir. Então, isso não entra dentro da cabeça da criança. Ela não tem ainda aquele discernimento formado dentro dela, como nós temos adultos.
E outra, ou é mentira ou é verdade. Não existe mentira boa, não existe mentirinha. Existe mentira e existe verdade. Simplesmente assim. Então, os nossos exemplos, eles devem estar dentro do que nós falamos para os nossos filhos. Vamos falar aqui agora de um outro valor, a humildade. As pessoas são iguais, independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor, da sua religião ou da sua formação. Então, fazer com que os nossos filhos tenham esse entendimento, ok? Não é alguém bater palmas lá na frente da sua casa e você olhar e falar assim, ah, é só o guarda. Não é só o guarda, é o guarda, entendeu? É você dar exemplo para os seus filhos de tratamento com as pessoas. Então, se o seu médico bater lá na porta, nossa, meu médico, aí o guarda bate palma e você olha, não, é só o guarda. A criança presta atenção em tudo isso e ela retém tudo isso dentro dela, ok? Então, é o meu exemplo da minha maneira de tratar com o meu médico quando nós vamos no consultório, é o meu exemplo na maneira de tratar com o guarda quando ele bate no meu portão, é a minha maneira de tratar com a professora do meu filho quando eu vou à escola conversar com ela, é a minha maneira de tratar com a pessoa que trabalha na minha casa, com o meu chefe, para que a criança entenda que nós temos que tratar bem todos, indiferente do salário que ele ganha, de onde ele trabalha, do que ele possua. Vocês entendem isso? E é isso que a criança tem que entender. Então, como é um assunto muito complexo, às vezes para a cabecinha dele, que é pequeno, nada como o nosso exemplo. E chamar a atenção sempre, gente, para que a criança ela entenda que ela não pode se colocar acima de ninguém, mas também ela não pode se colocar abaixo de ninguém, tá? Ela tem que respeitar os limites e ela tem que se respeitar enquanto ser humano. Vamos dando exemplos. Enquanto não pudermos falar claramente sobre isso, damos exemplos. Quando pudermos falar sobre isso claramente com os nossos filhos, vamos falar e continuar dando exemplos. Quando nós pararmos de falar sobre isso com os nossos filhos, que eles já estejam lá na adolescência, que eles já estejam numa fase adulta, vamos continuar dando exemplos. Não é exemplo para fora, para o outro, é para nós mesmos. Porque melhorando a mim, eu melhoro tudo que está à minha volta, inclusive os meus filhos. E é isso que eu tenho que deixar para eles. É isso que eles têm que entender. Se fala muito em se deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas nós só vamos conseguir isso se nós deixarmos filhos melhores para esse mundo que está aí. Porque tudo isso que está acontecendo, eu digo que todos nós temos um pouquinho de culpa. Não é o sistema, não é quem está lá nos dirigindo, não é o vizinho, não é o outro. Somos nós. Cada um de nós tem a sua responsabilidade em tudo que está acontecendo. Então, queremos uma mudança? É impossível que nós estejamos felizes com tudo que está acontecendo. Mas se nós queremos uma mudança, que comece em nós mesmos. Que comece nos nossos filhos, dentro da nossa casa. E falando sobre isso, nós vamos falar sobre o altruísmo agora, que é um valor também muito importante para construir nos nossos filhos. Quando eu falo de altruísmo, eu coloco como contrário do egoísmo. Então, o egoísmo é querer tudo para mim, querer tudo de melhor para mim. E o altruísmo é querer o melhor para todo mundo, é dividir tudo entre todos. Então, esse sentimento de altruísmo ele tem que ser trabalhado para que a criança pratique o exercício também da escolha. Que seja em relação às suas vontades e que seja no que se refere aos objetos também. Então, ela tem que ter esse sentimento de que ela não precisa de tudo aquilo para ela, de que quando chega um colega, que ela pode dividir o brinquedo, que ela deve dividir o brinquedo. Mas nós estamos falando de crianças e quanto menores elas são, nós sabemos que isso vai ser mais difícil de se explicar para a criança. Então, quando ela está lá na idade de 3 a 4 anos, ela tem muita dificuldade de dividir o brinquedo. E aí é a hora de você chegar, tirar um tempinho e conversar com ela.
olha só, seu coleguinha está aqui, veio para brincar com você, você não quer dividir os brinquedos com ele. Então você vai ter que brincar sozinho e fazer ele entender que o brincar sozinho não é tão divertido quanto ele brincar com o colega. Mas se mesmo assim ele insistir, disser não, mas eu prefiro brincar sozinho, eu não quero dividir com ele. Aí você coloca, mas e o sentimento do seu amigo nesse momento? Como o seu amigo deve estar se sentindo? Ele veio para brincar com você e você não quer brincar com ele. Então colocar também para o seu filho o sentimento do outro. Ok? E no momento que eu estou falando para ele ser bom, para ele dividir com o amigo, eu estou também propondo a ele que ele faça uma escolha. Então você vai ter que escolher, você quer brincar com esse brinquedo ou com esse? Eu não posso brincar com os dois brinquedos e ter a companhia do meu amigo ao mesmo tempo. Então são as escolhas que a vida nos traz. E é assim que nós começamos a ensinar para os nossos filhos, que nós não vamos ter sempre na nossa vida tudo aquilo que nós queremos, que nós temos que fazer escolhas, que nós temos que dividir e escolher com o que eu vou ficar e o que eu vou dar para o meu amigo. Entenderam o sentido da coisa? É isso, é muito isso. E isso nós levamos para a nossa vida toda. Então nós temos que falar aqui agora também sobre ser responsável. Ah, mas é uma criança, é muito pequeno, mas nós temos que construir a responsabilidade dos nossos filhos desde pequenos, através sim dos nossos exemplos e ensinando através das palavras e mostrando para eles como ser responsáveis, tá? Porque eles têm que aprender que há sempre uma consequência no ato que ele possa ter e que é importante tomar para si as responsabilidades. Então, é a responsabilidade da tarefinha que ele tem que fazer, é a responsabilidade do guardar o brinquedo, é a responsabilidade de tomar para si aquilo que ele mesmo criou, certo? Então, é ele saber que um ato dele, ele vai ter que ser responsável por aquilo que aconteceu depois daquele ato. É muito complexo, eu sei, tá? Então, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a serem responsáveis, a serem corretos, a lidar com as consequências dos atos que eles escolheram cometer, tá? Porque se mesmo você tendo uma arma apontada para sua cabeça, mesmo assim você ainda tem direito de escolha. Pense bem nisso. Você tem o direito de escolher se você vai fazer o que o bandido está mandando ou se você vai se entregar e morrer com um tiro. Então sempre nós teremos uma escolha. Essa frase de dizer, eu não tive escolha, não existe. Pense bem. Pense bem, não existe. Nós sempre vamos ter uma escolha e essa escolha ela vai nos trazer consequências, certo? Então lembremos dos nossos exemplos, vamos dar exemplos. Outro valor muito importante, o autocontrole. Como que eu vou ensinar o autocontrole para o meu filho se no momento que eu estou ali fazendo comida eu queimo a mão e eu grito, xingo, jogo as coisas? Que exemplo eu estarei dando para o meu filho de autocontrole? Aí ele não vai ganhar o que ele quer, ele vai fazer birra. E que direito eu tenho de falar para ele que aquilo está errado se eu também me descontrolo em muitas situações? Tá? Então aqui chamando mais uma vez para a gente olhar para a gente mesmo e ver o que nós queremos ensinar para os nossos filhos. A criança ela tem que saber que ela tem capacidade de controlar suas reações, de controlar suas emoções. A tarefa de ensinar o autocontrole ela não é fácil. É preciso ter paciência para lidar com birras e com as manhas, que é muito comum na infância dos nossos filhos. Quem tem filho aí sabe, os filhos eles passam por essa etapa, mas aí chega o seu papel, chega o seu momento de entrar na situação e mostrar e ensinar para o seu filho que aquilo ali está sendo demais, por que aquilo? Entendeu? E a consequência de tudo aquilo. Então você tem que colocar a criança literalmente para pensar. Fez a birra? Você sai de perto, deixa ele se acalmar, porque ele quer chamar a sua atenção. Se você não olhar, se você não se preocupar com aquilo, ele vai parar. Ele parando com aquilo,
Aí sim você vai chegar e vai conversar. Você queria o quê? Ah, eu queria uma bala. E por que a mamãe não te deu? Ah, porque está na hora do almoço. Pois é, se está na hora do almoço, você não vai ganhar bala antes do almoço. E por causa de uma bala, você ficou 5 minutos ali no chão, pulando, gritando, que se passasse alguém na rua, o que ia pensar de você? Olha que papel que você fez. Você acredita que isso está certo? Que precisava de tudo isso para uma bala? Que você sabe que não é hora de comer a bala, que a mamãe deixou bem claro para você que a hora agora é do almoço e não da bala, do doce? Então coloque a criança nesse processo do pensamento. Faça com que ela se avalie, com que ela pense bem antes de responder. Tenha respeito com o que o seu filho está sentindo, com o que o seu filho vai falar, escute o que ele tem a dizer, porque as crianças são muito inteligentes hoje em dia. Então escute o que ela tem para te dizer e pontue o seu lado, a situação para a criança e coloque ela para pensar um pouquinho. Olha, você vai ficar pensando ali até a mamãe arrumar a mesa aqui para a gente sentar e comer todos juntos, e você vai ficar ali pensando. Aí depois nós vamos conversar mais sobre isso. Entenderam como é? E falando aqui por último, mas com muita importância, nós vamos falar da empatia, que é não fazer aos outros aquilo que nós não queremos para nós. Isso tem que ficar muito claro sempre para o seu filho. O ato de se colocar no lugar do outro. Então, se eu não estou dando o brinquedo para o meu amigo, como o meu amigo está se sentindo naquela situação? Se eu gritei com a professora, se eu desobedeci a professora, como a professora deve estar se sentindo nesse momento? Então é dessa forma que eu tenho que ensinar o meu filho. Não é sentar com ele e falar assim, meu filho, hoje nós vamos aprender sobre empatia. Empatia é você se colocar... Ele não vai entender. Ele vai entender se você der exemplos claros. A professora está lá, meu filho, com 25 crianças do seu lado. Você acha que ela não sofre quando ela tem que parar tudo que ela está fazendo? Porque você está dando piti? Porque você não quer? Porque você está brigando com o seu colega? Então é através desses exemplos que nós vamos usar tudo que acontece no nosso dia a dia, para pontuar, para apontar para os nossos filhos o caminho certo e os valores que ele tem que seguir, certo? Bom, gente, por hoje seria esse o nosso assunto. Eu sei que, como dizem, tem muito pano para manga aí, nós podíamos falar horas sobre isso, mas para que não fique muito cansativo, nós vamos parar por aqui. E querendo lembrar para vocês sempre que não deixe de dar o like aí no nosso vídeo. Se você não nos segue no nosso canal, tem o link aí para você se inscrever, tem o link do Facebook, do Instagram. Então, vamos juntos, vamos construir uma vida melhor para os nossos filhos. E como nós vamos construir uma vida melhor para os nossos filhos? Ensinando as coisas certas para os nossos filhos, ensinando valores e construindo aí uma vida saudável e feliz para os nossos filhos. E o que isso tudo tem a ver com a educação? Trabalhando tudo isso, fazendo essa base, com certeza o aprendizado da criança vai melhorar muito. Então, se você não começou isso tudo lá quando a criança era pequena, vamos começar hoje. Vamos rever, vamos analisar, vamos pegar ponto a ponto aí, vamos ver o que nós estamos fazendo e o que nós podemos melhorar, para que a vida do nosso filho seja muito melhor. Então, o nosso convite hoje é esse. Muito obrigada, gratidão por estar conosco mais uma vez.